Tudo bem, boa tarde. 15ª aula do curso de foliações holomorfas. E hoje a gente vai falar, o objetivo da aula de hoje é discutir a classificação de foliações em superfícies com dimensão adjunta negativa. E também vamos falar um pouco sobre foliações em superfícies com dimensão de Kodaira 1. Tá? Então, uma breve revisão do que a gente viu da última vez. A gente discutiu a classificação de foliações definidas por campo de vetores holomorfos, né? Então, quando eu estou numa superfície que não é unirregrada, que tem dimensão de Kodaira não negativa, então, todo campo de vetor holomorfo em X não tem zero, e, ou bem, ele é tangente a uma fibração elíptica, ou bem, a superfície é um toro, uma superfície abeliana, e o campo define uma foliação linear no toro. Depois a gente viu a classificação, no caso, em dimensão de Kodaira negativa. Então, a gente sabe que o modelo minimal de uma superfície com dimensão de Kodaira negativa é ou bem P2, ou bem um P1 bando sobre uma curva. E no caso em que eu tenho um P1 bundle sobre a curva, o gênero da curva vai ser decisivo para a gente poder entender o campo de vetores. Se o gênero for maior ou igual que 2, a foliação tem que ser tangente à fibração de Albanese. Quando o gênero for igual a 1, pode acontecer duas possibilidades: ou ele é tangente à fibração de Albanese, ou ele se projeta num campo sem zeros nessa curva, que agora é a curva elíptica, e, portanto, você obtém uma foliação completamente transversal à fibração racional. E, finalmente, no caso em que a curva é C ou eu estou em P2, a curva é P1 ou o modelo minimal da superfície é P2, a gente pode fazer uma sequência de aplicações birracionais que transforma a sua superfície em P1 vezes P1 e o campo num campo que é uma soma de campos em cada um dos fatores. Bom? Então, isso classifica as foliações com dimensão de Kodaira maximal. Classifica as foliações com dimensão de Kodaira zero, porque a gente já tinha visto, né, que as foliações com dimensão de Kodaira zero, mesmo com dimensão numérica zero, elas são, após um recobrimento ramificado e aplicações birracionais, são definidas por campo de vetores. Eu quero também hoje na revisão relembrar algo que a gente fez algumas aulas atrás, porque vai ser relevante na aula de hoje. Então, a gente viu que se eu tenho uma foliação F relativamente minimal e que não é uma fibração racional, então eu posso escrever o canônico de F, ele é pseudo-efetivo, eu posso escrever ele como uma soma de dois Q-divisores, um Q-divisor na F, um outro Q-divisor efetivo e contrátil, mas com uma espécie de comutatividade entre os dois, se vocês quiserem pensar, lembrar lá do início do curso da decomposição de Jordan Chevalier, eles são ortogonais. Bom? Então, a contração, a gente viu que a estrutura da parte negativa, para uma foliação relativamente minimal, então ela é uma sequência de curvas racionais com autointerseção menor ou igual a -2, cada uma delas, e em cada interseção de duas curvas eu tenho uma singularidade, e além dessas, eu só tenho uma singularidade extra no extremo dessa cadeia de Hirzebruch 1. Então, isso aqui é chamado o rabo da cadeia, o tail da cadeia.
e temos aqui uma componente que só tem uma singularidade, que é o handle. E é claro que, ó, se eu tiver uma cadeia de Hilbert com apenas um P1, o handle e o tail são iguais, mas só nesse caso. Tá? Então, a gente viu que a contração dessa cadeia, né, de Hilbert dá lugar a uma superfície singular, mas que tem uma singularidade particularmente simples, é uma singularidade quociente. E é quociente por um grupo cíclico de ordem O, né, que O é a ordem dessa cadeia, que coincide, esse O aqui é exatamente os denominadores, o maior denominador, o maior múltiplo comum, o menor múltiplo comum dos denominadores dessa componente, e é isso. E a foliação ainda é particularmente simples aqui, ela, quando eu olho para uma espécie de recobrimento universal dessa singularidade, né, eu vou obter uma foliação lisa, invariante pelo grupo C sobre A. Certo? E tudo isso, você, no caso de dimensão, como a gente está em superfície, você tem uma escolha, né? Você pode escolher ou bem contrair a parte negativa e trabalhar com a superfície singular, ou você pode não contrair nada, mas vai ter que prestar atenção como esses divisores P e N intersectam curvas, né? Lembram que eles não são divisores, de fato, são apenas Q-divisores, e aqui a gente mostra como que o P, nesse lema, vou lembrar aí para vocês, como é que o P intersecta uma curva, né? Que intersecta, por sua vez, cadeias de Hilbert-Bronquium. Então, se eu tiver T, uma curva invariante, irredutível, e suponha que ela intersecta as cadeias de Hilbert-Bronquium aqui, então elas têm que sempre intersectar no tail, né? No handle não tem singularidade para elas intersectarem, e a gente tem essa fórmula, né, que P vezes T vai ser igual a KF vezes T, menos somatório de 1 sobre O. Isso é o fato de que no tail, o coeficiente na parte negativa é justamente esse 1 sobre O. Bom, muito bem. Então, hoje, como eu falei, um dos objetivos principais é discutir a classificação de foliações com dimensão adjunta. Então, vou pedir que a dimensão adjunta seja negativa. Então, eu quero mostrar o seguinte. Então, a foliação F é birracionalmente equivalente a um dos seguintes tipos. Fibração racional, foliação com nu de F igual a zero, isso aqui é, como a gente já viu, a mesma coisa que pedir que a codaira de F seja zero, ou uma foliação de Riccati. Bom, eu não estou dizendo que toda foliação com nu de F igual a zero tem dimensão adjunta, né? Em geral, não vale que a nu de F igual a zero implica a adjunta de nu F igual a menos infinito. Se vocês não lembram, deixa eu lembrar a definição, né, da dimensão adjunta. Isso é igual a menos infinito, se somente se, né, adjunta de F menos infinito, se somente se KF mais epsilon n estrela F não é pseudo-efetivo para qualquer epsilon maior do que zero e pequeno. Então, perceba que o fibração racional a gente já sabe que é sim, somente se KF não é pseudo-efetivo. E, então, o nosso trabalho é mostrar que quando KF é pseudo-efetivo e KF mais epsilon n estrela F não é pseudo-efetivo, então, eu estou numa situação, no caso B ou C. Certo?
Então, como é que a gente vai abordar esse problema? Então, deixa eu começar lembrando um teorema importante de geometria birracional de superfícies, mas que já dá uma pista para vocês também do que é um teorema central na geometria birracional de variedade, mas eu não sei aqui para a gente, no caso de superfícies, para evitar complicações extras, é isso que a gente vai precisar. Então, vamos tomar X uma superfície projetiva lisa, né? Então, o teorema diz o seguinte, que é o teorema do cone. O que ele quer descrever? Esse teorema ele descreve o fecho do cone de curvas efetivas em X. Então, vocês podem estar observando que aqui está aparecendo uma notação que a gente não usou ainda, mas no nosso caso, como eu estou em superfície, o N é X, barra, é a mesma coisa que o cone efetivo. O ponto todo é que esse é um teorema sobre curvas, e curvas são iguais a hipersuperfícies apenas quando eu estou em dimensão 2. Tá? Mas o enunciado, pelo menos a primeira parte, ele vale em dimensão qualquer, tá bom? A gente vai focar no caso de curva. Por isso que eu enunciei dessa forma um pouco estranha. Tá? Então, tá? Esse cone, né, é alguma coisa que vive dentro na nomenclatura usual, é o N1x, que você pode pensar que é a classe, é o espaço vetorial das classes de equivalência numérica de curvas, que no nosso caso é simplesmente, eu posso identificar, mas apenas no caso de superfície, eu posso identificar com o Néron-Severi. Então, eu tenho um cone aqui. Então, eu tenho aqui o meu espaço vetorial, vamos botar sobre R, o Néron-Severi, então eu tenho um espaço vetorial aqui de R ρ, né, com ρ igual ao posto de Picard, que chama, mas é a dimensão da imagem da aplicação classe do Scherning H2 de X R, se vocês quiserem. E aqui eu tenho um certo cone, né, que é o cone convexo positivo fechado gerado por curvas, né, gerado por divisores. Então, isso é o NX. Eu estou desenhando assim, mas eu poderia desenhar. Ninguém está falando que ele é redondo. Na verdade, o teorema diz que ele não é redondo. Você poderia pensar que ele é alguma coisa poliedral. Ou poderia ser uma mistura dos dois. E o conteúdo do teorema é um pouco isso. O que o teorema está dizendo? Está dizendo que eu tenho que olhar para um hiperplano. Eu tenho aqui dentro do Néron-Severi um hiperplano. Vou apagar isso para poder ter mais espaço. Eu tenho um hiperplano passando pela origem. Os desenhos são terríveis, né? Que é justamente as curvas que intersectam o canônico da superfície zero. Tá? E o cone vai ter dois tipos de comportamento. Então, digamos que aqui para cima... Deixa eu fazer assim. Acho que eu vou fazer... não.
Espero que esteja dando para entender. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, vou pensar que para x é igual a zero é justamente o eixo real, o eixo z igual a zero aqui. Então, esse teorema está dizendo o seguinte: que esse cone ele não diz nada sobre o que acontece com o cone na parte que está acima, digamos que aqui para cima seja kx positivo, as curvas que intersectam positivamente o canônico. Não está me dizendo nada sobre essas curvas. Mas aqui na parte de baixo, na parte em que o kx é negativo, ele está me dizendo que existe uma quantidade enumerável de raios, ou seja, de retas ligando com a origem, tal que o meu cone é gerado por essas retas. Né? Então, não está aqui no enunciado, mas ele ainda diz que fora do kx igual a zero, na parte em que o kx é estritamente menor do que um certo epsilon, tirando a vizinhança aqui desse cara, esse cone vai ser poliedral. Ou seja, ele é poliedral longe desse hiperplano suporte, desse hiperplano kx igual a zero. Então, a parte de cima, o teorema não diz absolutamente nada, podia ser redondo, tem exemplo em que ele é redondo. Agora, na parte de baixo, onde o kx é negativo, ele é gerado por certas retas, e essas retas não são quaisquer. Cada reta dessa corresponde a uma curva, a reta gerada pela classe numérica de uma curva racional. E, além disso, cada uma dessas retas corresponde a um morfismo, uma aplicação de x numa outra variedade que contrai, que manda em pontos exatamente as curvas que são numericamente equivalentes a múltiplos da curva original. Então, talvez fique mais claro entender o que eu quero dizer com esse morfismo se a gente vê quais são as possibilidades em P1. Né? Então, lembra, por exemplo, em x igual a P2, o Néron-Severi é uma reta. Né? Então, aqui eu tenho zero. E o canônico é menos 3 da classe de um hiperplano, a classe de uma reta. Então, ele intersecta toda a reta negativamente, não tem nada, a parte positiva é vazia. Então, intersecta negativamente. E toda curva intersecta negativamente, toda curva vai estar nessa parte, e isso é gerado por um único elemento. E eu tenho uma aplicação que contrai esse elemento, né? Que é justamente, uma vez que eu contraio uma reta em P2, como ela move para todas as direções, a minha aplicação teria que ir para um ponto. Um segundo caso é P1, vezes P1, por exemplo, um P1 bundle sobre uma curva B. Então, nesse caso, por exemplo, vamos pegar o caso em que eu estou em P1 vezes P1. Então, o Néron-Severi aqui, ele é a dimensão 2, é uma coisa real. Né? Então, se eu pensar que aqui eu estou escrevendo a classe de isso aqui é uma fibra de uma projeção, e esse aqui é a fibra de outra, a classe da fibra de outra projeção. Então, o canônico é menos 2, 2. Então, ele está intersectando todo mundo aqui negativamente. E o cone é justamente o que você está vendo aqui. O cone de curva seria isso. Então, os elementos, o canônico está definindo alguma coisa aqui assim. Então, essa aqui é a parte negativa, a parte positiva até para baixo. E você vê que ele está completamente contínuo na parte negativa. E eu tenho aqui dois raios extremais, que são justamente as duas fibrações diferentes. E você pode contrair justamente essas duas, são as duas projeções que você está vendo. E pode acontecer também da dimensão C2, mas aí é simplesmente porque eu tenho uma curva de classe menos 1, que quando eu contraio, me dá uma superfície lisa. Certo? Esse é o teorema do cone, uma maneira um pouco diferente, nesse caso, de exprimir, ou mais precisa, né, de exprimir o processo que a gente faz de redução para chegar no modelo minimal. Tá bom?
Bom, e o importante é que esse teorema ele ganha poder com dimensão superior. Né? Dimensão 2 não é estritamente necessário, a gente pode trabalhar sem, pode viver sem ele, mas em dimensão superior ele é essencial para entender as geometrias na variedade de dimensão qualquer. Então, essa primeira parte está aqui, como está anunciada, é válida em dimensão qualquer, né? Desde que eu entendo que eu esteja falando sobre o cone de curvas e não sobre divisores. E essa segunda parte também funciona, a única coisa é que as possibilidades começam a ser mais complicadas e quando eu faço esse morfismo, ninguém me diz que esse sujeito tem singularidades bem comportadas. Pode ter singularidades bastante feias. Aqui é sempre isso, na dimensão 2. Muito bem. Então, deixa eu começar com um lema. Né? Lembra que a gente quer mostrar esse teorema. Tá bom? Então, parece boa ideia, né? Eu posso assumir que, já que eu já entendo já que eu já entendo o caso em que KF não é pseudo-efetivo, já sei que é uma fibração racional por conta de minha oca, eu posso assumir que ele é pseudo-efetivo. E, além disso, eu posso assumir que minha foliação é relativamente minimal, porque eu sei que essa dimensão adjunta é uma invariante birracional, para pelo menos foliações com singularidades reduzidas. Né? Quando eu passo para o modelo minimal, eu não perco singularidades reduzidas. Então, a gente pode assumir que o canônico tem parte real negativa, que o canônico é pseudo-efetivo, e a gente tem que entender quando que essa combinação deixa de ser pseudo-efetiva para epsilon pequeno. Então, a estratégia é simplesmente observar, a observação-chave é que se isso deixa de ser pseudo-efetivo, né, para epsilon pequeno, essencialmente é porque vai aparecer uma curva que vai intersectar o n estrela negativamente e, ao mesmo tempo, como o epsilon pode ser muito pequeno, ela tem que intersectar o KF positivamente. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que intersectar o KF trivialmente, ou melhor, a parte positiva do KF trivialmente. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai entender. Agora, lembra que a primeira observação, deixa eu colocar aqui, é que o KX é simplesmente o KF mais o N estrela F por adjunção. Então, para estudar KF mais epsilon N estrela F, com epsilon pequeno, eu posso estudar KF mais epsilon' KX com epsilon' pequeno. Porque se eu posso escrever esse cara como KF mais epsilon N estrela F, eu posso escrever ele também como KF mais epsilon' KX, onde o epsilon' é uma variação do F. Né? Porque, de fato, isso aqui é o quê? É KF mais epsilon' KF mais N estrela F. Então, isso é 1 mais epsilon' KF mais epsilon N estrela F. Portanto, isso é proporcional a KF mais epsilon' dividido por 1 mais epsilon N estrela F. Então, como eu vou considerar epsilon muito pequeno, arbitrariamente pequeno, não faz muita diferença eu considerar epsilon ou epsilon'. Bom, então, vamos assumir que F é relativamente minimal e vamos escrever KF igual a P mais N. Então, como eu falei, eu vou tentar entender o que acontece quando eu tenho uma curva, então seja C, contida em X, uma curva tal que a Kx vezes C seja negativa e Kx vezes C, P vezes C seja igual a zero. Bom?
Porque, por exemplo, se eu souber que não existe curva assim, tá certo? Então, eu vou ter que KF, se não existe tal curva, então eu estou feliz porque KF mais Epsilon Kx vai ser igual a P mais Epsilon Kx mais N, e esse sujeito vai ser NEF, e esse é efetivo contrátil, o que vai ser suficiente para mostrar que o meu fibrado é pseudoefetivo. Porque esse é pseudoefetivo, esse é efetivo, então tudo é pseudoefetivo. Então, se eu estou assumindo que KF mais Epsilon N estrela F não é pseudoefetivo, é porque existe uma curva desse tipo. E esse lema, ele descreve um pouco a situação. Tá? Então, vamos tentar entender o que eu posso dizer quando eu tenho uma curva tal que P vezes C é igual a zero. Uma outra observação é que, pelo teorema do Cone, se eu tenho uma curva desse tipo, eu tenho também uma curva extremal satisfazendo a mesma coisa, porque a curva está no cone de curvas e, portanto, eu posso escrever ela como uma combinação. E está na parte negativa, essa é a minha hipótese. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que C pertence a N, na notação do slide anterior, X menor que zero, então está até melhor do que maior, menor ou igual que zero, tá? Parte negativa realmente. Então eu posso escrever C como uma combinação, ou pelo menos numericamente, como uma combinação lambda I RI, onde, combinação finita, onde esses lambda I's são maiores ou iguais a zero. Pelo menos um maior que zero. Então tem curvas efetivas numericamente triviais. Certo? Então, eu vou estudar essa situação não para uma curva, mas para um raio. Bom? Então, se eu tenho um raio extremal, o teorema do Cone, a segunda parte, o finalzinho dele, está me dizendo que ele é gerado por uma curva, ou pela classe de equivalência de uma curva, onde essa curva ela é o bem C ao quadrado igual a 1, tem interseção positiva, x é igual a P2, C ao quadrado é igual a zero, nesse caso x é um P1 bando, ou C ao quadrado igual a menos 1, e nesse caso x é o bloco de módulos P. Certo? Bom, no primeiro caso, lembra que eu estou pedindo que P vezes C seja igual a zero, né, essa é a minha hipótese, vai implicar que P é numericamente zero, né, porque eu estou em P2, e se eu tenho, nesse caso, C é uma reta, e P vezes C é igual a zero, só pode acontecer se P for igual a zero. Nesse sujeito, nesse segundo caso, a minha curva C vai ter que ser uma fibra do P1 bando, tá certo? E eu tenho também, ao mesmo tempo, P vezes C igual a zero, mas isso já implica que P ao quadrado é igual a zero e bom, aqui eu sei que C ao quadrado é igual a zero, na verdade implica mais que P é numericamente um múltiplo de C. Tá certo? Isso é por quê? Porque eu posso aplicar o teorema do índice de Hodge, eu posso olhar para a matriz de interseção P vezes P, P vezes C, P vezes C e C ao quadrado. Então, essa matriz de interseção é P ao quadrado, aqui P vezes C igual a zero, por hipótese, C ao quadrado é igual a zero. Então, isso é uma matriz com um alto valor positivo e nenhum alto valor negativo.
E o teorema do índice de Rod me diz que isso é impossível, né? Porque a assinatura da forma quadrática é 1n-1. Então, o que está acontecendo é que p ao quadrado tem que ser zero. E, novamente, como eu tenho dois autovalores negativos, a assinatura da forma quadrática é 1 posto do Nerão severo menos 1. Isso me diz que P e C tem que ser numericamente equivalentes, na verdade. Então, tem que ser um múltiplo, e como o P é nef, esse múltiplo tem que ser não negativo. Então, se P for zero, se lambda for zero, então eu estou na situação em que nu de f igual a zero. Certo? E se P for diferente de zero, não for numericamente equivalente a zero, eu estou que P é igual a... Eu tenho que P vezes F, vou ter que canônico de F vezes P tem que ser igual a zero, ou desculpa, canônico de F vezes C é igual a zero, e no final das contas você vai mostrar que você está com uma foliação de Riccati. Aqui teria que verificar que o C também intersecta o zero, a minha intersecta zero o P, né? Mas isso é também a propriedade de ortogonalidade, né? Esse KF é P mais N, eu estou falando que isso é vezes C, então isso é P vezes C, que é zero por hipótese, mais N vezes C, mas lembra que N é ortogonal a P e C é um múltiplo de P, então isso aqui também é zero. Então dá tudo zero, o que me diz que intersecta essa fibra de um P1 bundle como zero, isso vai implicar que é Riccati. Tá bom? E fica faltando esse caso, né? Então aqui agora eu tenho minha curva C, que ela tem ao quadrado igual a menos 1. Então, eu estou assumindo que P vezes C é igual a zero, né? E eu sei que como ela está em interseção em N-1, eu sei que N vezes C ela não está no suporte de N, porque toda componente de N tem autointerseção pelo menos N-2. Então, eu sei que N vezes C é maior ou igual a zero. Tá certo? Então, eu sei também que KF vezes C é maior ou igual a zero. Então, suponho que C não é invariante. Então, vamos passar para o próximo slide para fazer isso lá. Então, estou nessa situação, estou com uma curva C, com C ao quadrado igual a menos 1. P vezes C igual a zero. N vezes C maior ou igual que zero, porque C não está no suporte de reserva de 1. E, portanto, isso implica que KF vezes C é maior ou igual que zero. Ao analisar as duas possibilidades, supõe que C é não invariante. Né? Então, o que eu tenho é canônico de F vezes C. Né? Então, quando não é invariante, o canônico parece com o conormal. Então, isso é o conormal de C vezes C ao quadrado igual a menos 1. Parece com o conormal de C menos C ao quadrado. E aqui é menos a tangência de F vírgula C. Então, aqui teria que ser menos é mais 1, menos a tangência, tá certo? Agora, como isso é maior ou igual que zero, essa tangência de FC
ela tem que ser igual a 0 ou 1. Hum. Oh, perdão, aqui é mais. Não é isso? KF é D menos 1, é mais, desculpa. Então, eu tenho que KF vezes C é maior ou igual que 1. E eu precisaria o quê? Não estou lembrando. Então, se C é não invariante, vale isso. Eu acho que vai implicar que P vezes C é maior do que 0. Deixa eu fazer o caso invariante, depois a gente volta para esse caso. Então, se C... Deixa eu ver o enunciado do lema também. Bom, mas vamos analisar o caso invariante, depois a gente retorna a essa situação. Então, nessa aqui, KF vezes C é igual a menos característica de ordem de C, mais Z de F, C. Eu sei que essa característica de ordem é 2, porque C é um P1, né? Então fica menos 2 mais Z de FC. Agora, ao mesmo tempo, isso é P vezes C mais N vezes C. Eu sei que P vezes C é 0. Tá? Então, eu tenho que entender como C intersecta a parte negativa da decomposição de Zariski, porque é ela que está batendo. E isso foi isso que aquele lema nos disse. Então, aqui eu tenho minha curva C, eu vou bater em certos rabos da decomposição de Zariski, certo? E esse número aqui vai ser igual a somatório de I igual a 1 até K, onde K é o número de singularidades que eu estou batendo, 1 sobre OI. Agora, isso tem que ser igual a menos 2 mais K, porque é justamente o número de singularidades sobre C. Ou, pelo menos, isso tem que ser o Z. O Z, na verdade, ele é maior ou igual a K. Poderia ter outras singularidades aqui. Então, o que eu tenho aqui tem que ser maior do que menos 2. Aí não tem muita escolha, não. Eu vou ter poucas soluções. Eu vou ter que K igual a 2. Então, aí aqui ficaria 0 e, essencialmente, qualquer OI funciona. Ou então eu vou ter K igual a 3. Aqui tem que ser 1, vai ficar 1. E aí eu vou precisar aqui O1, O2 e O3.
assuma um certo número pequeno de valores, né? Vai poder ser 2, acho que é 2, N, vai funcionar, ou 2, 3, funciona também, se eu não me engano, 2, 3, 4, e 3, 3, 3. Bom, você chega na lista finita. O importante é um exercício elementar, você chega na lista finita. Tá bom? E o que vai acontecer é que você verifica as possibilidades dessa lista. Deixa eu pegar minha cola aqui. E você vai novamente utilizar o teorema do índice de Rod para garantir que P... Deixa eu ver aqui exatamente. Para garantir que P vai ser... Né? O ponto todo é que você, quando você contrai C, ou contrai, na verdade, N, você vê aqui embaixo, essencialmente essa desigualdade aqui, ser maior ou igual que 1, vai implicar que C ao quadrado, que é a transformada do C barra ao quadrado, vai ser maior ou igual que 0. Apesar dele, no início, parentar ter autointerseção negativa, depois que você contrai a parte negativa, ele passa a ter autointerseção positiva, e, novamente, você tem que o P vai ter que ser múltiplo da C. Né? E o caso aqui que eu estava me enrolando é o caso em que C não é F invariante, né? Eu lembro que eu peguei e eu verifiquei que o C, né, não é F invariante. Então, o que eu estou mostrando não. Eu preciso usar um teorema, na verdade, eu preciso usar um teorema de... É um argumento parecido com esse. Tem que mostrar que quando eu contraio a parte negativa, esse C ao quadrado tem que ser maior ou igual que 0, depois de contrair a parte negativa. Então, vocês podem olhar, isso está no meu artigo com o Oswald, isso segue da descrição. Aqui eu vou ter uma contradição, e o que vai implicar essa contradição é uma descrição do modelo canônico, que eu não discuti, eu não quero discutir também, canônico de uma foliação. Isso é um resultado do Merkello. Está enunciado no artigo, vocês podem ler. Tá bom? Então, a moral é que, depois dessas considerações, a gente pode mostrar esse lema. Né? Então, eu tenho uma foliação relativamente minimal, com KF pseudo-efetivo, e eu escrevo P mais N, e as curvas que intersectam P igual a 0, elas têm um comportamento muito particular. Particular implica que a dimensão de Kodály da foliação é 0 ou 1.
né? E a curva C, no caso de dimensão 1, vai ser proporcional à fibra da fibração de Kodaira. Mas, de qualquer maneira, a gente não falou de dimensão de Kodaira ainda, dimensão de Kodaira 1, a gente vai falar no final da aula de hoje, mas eu posso entender que isso está me dizendo que a dimensão numérica vai pertencer a 0. Seja, se você quiser, isso é uma maneira mais sucinta de dizer, simplesmente dizer que P² igual a R. Então, como é que isso ajuda a mostrar esse resultado, né? Então, o que a gente tem, quando isso aqui é o caso em que P² é igual a 0, e a gente mostrou em aulas anteriores que isso implica que Kodaira de F é 0, certo? Ou P é igual a 0, numericamente 0. E esse aqui é o caso em que o P é diferente de 0, mas P² é numericamente 0. É 0. Então, nessa situação, o que a gente tem é que a X é um P umbano, que sai daquele lema, e F é Riccati, com respeito a ele. Certo? Então, é claro, por que aparece aquela complicação com as partes, com a parte não invariante, né, que foi a parte que eu não detalhei, que eu falei da história do modelo canônico, mas aqui talvez seja interessante eu fazer um exemplo, né? Um exemplo. Vamos pegar uma fibração de Riccati não reduzida. F, Riccati não reduzida. Bom, então, vamos assumir que eu tenho aqui, por exemplo, uma singularidade do tipo 1, 2. E para fora daqui eu tenho outras singularidades, mas essas outras reduzidas. Essa seja a única não reduzida. Então, como é que é a resolução de singularidades disso? A gente já viu. Eu faço um blow-up aqui. Então, vai aparecer uma singularidade nesse pedaço. E depois eu ainda faço mais um blow-up. Né? Agora ela virou 1. E eu vou ter uma outra singularidade aqui. E eu faço mais um blow-up. Então, eu tenho um divisor excepcional não invariante e um outro. Então, vocês veem que eu tenho aqui, isso aqui são cadeias de Hilbert 1. Tenho duas, né? E onde o tail e o handle coincidem. E aqui eu estou com essa curva, né? Tal que P, então vou pegar essa curva aqui. Então aqui eu sei que o KF é igual a Q, KF é π estrela. Comecei com a foliação G, eu tenho aqui a composição π. Vai ser π estrela de KG, menos essa curva C. Certo? Então, quando eu fizer KF vezes C, esse KG embaixo, eu sei que ele é linearmente equivalente a uma soma de fibras. Então, como isso está comportado numa fibra, eu posso dizer que esse primeiro fator é 0. E isso vai dar menos C², que vai ser mais 1. Agora, ao mesmo tempo, essas aqui são curvas de autointerseção menos 1, menos 1. E essas que estão aparecendo aqui, então, são menos 2, menos 2. A parte negativa, se eu chamar isso de E1 e E2, a parte negativa vai ser 1 meio de E1 mais 1 meio de E2. E
eu vou ter que N vezes C é igual a 1. Então, P vezes C é igual a 0. Então, de fato, esse caso em que eu tenho uma curva não invariante aparece, mas é porque ele está exatamente nessa situação. Ele vai ser contido ele tem de uma fibra, né, de uma foliação de Riccati, uma componente de uma fibra, de uma resolução de uma foliação de Riccati. Bom, eu não mostrei isso, mas é possível mostrar. E não é completamente, não é trivial, mas essencialmente é um pouco teoria de Rod, teoria de modelos minimais, entendendo o que está acontecendo a cada vez que eu faço uma contração de uma parte negativa. Bom? Tá, então isso é uma ideia, eu sei que eu não fiz todos os detalhes, mas dá uma ideia de como você argumenta, né, como você mostra alguma coisa desse tipo, né, usando essa filosofia dos modelos da geometria birracional. Bom, então, essa é a conclusão. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Aí, deixa eu falar de um outro invariante birracional, que eu acho que a gente não tinha discutido antes. Então, eu vou pegar uma foliação F com singularidade canônica, uma superfície projetiva lisa, e vou assumir que o canônico é pseudo-efetivo. Então, eu quero definir um invariante que eu vou chamar de effective threshold, o limiar efetivo, em português, que é o máximo dos épsilons positivos, tal que Kf mais epsilon n estrela F é pseudo-efetivo. É claro que quando a dimensão adjunta é menos infinito, isso não vai funcionar para nenhum epsilon. Então, aqui eu posso até botar mais estritamente maior que zero, né? Porque quando é igual a zero, a dimensão adjunta é negativa. Então, eu vou pegar esse epsilon, e se Kf não for pseudo-efetivo, né, então eu vou dizer que a dimensão, o limiar efetivo é menos infinito. Então, é um exercício mostrar que esse número é um invariante birracional e, bom, vocês podem fazer, podem mostrar isso como exercício. Então, um exemplo, por exemplo, se eu tenho F foliação P2, então reduzido. Eu vou assumir que então a primeira coisa que eu sei é que o grau de F não pode ser zero, porque grau de F zero se é um tensor de retas e essa singularidade é não reduzida. Então, o grau de F vai ser maior ou igual que 1, maior ou igual que 1. Então, e se for igual a 1, então o tangente é trivial. Eu sei que o canônico, o conormal, é o OP2 de menos 2, então vai ser negativo. E, nesse caso, eu tenho que a dimensão adjunta numérica é menos infinito. Bom, agora, se d de f for maior ou igual que 2, então t estrela f, aqui seria o t estrela também. T estrela f é o P2 de d menos 1, n estrela f é o P2 de d mais 2, menos d mais 2, menos d menos 2, perdão. Portanto, esse invariante da foliação vai ser o número racional d menos 1 dividido por d mais 2.
Certo? Então, você pode se divertir calculando esse divisor efetivo. Eu não quero entrar aqui, está um pouco técnico esse resultado, mas deixa eu tentar explicar por que eu coloquei ele aqui. Isso é mais um resultado que está no artigo com o Roberto Oswaldo. Então, eu estou pegando a foliação com dimensão de Kodaira zero. F relativamente minimal. E a dimensão de Kodaira de F igual a zero. Bom, eu quero tentar entender qual é a pergunta, qual é a dimensão adjunta de F. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode tentar... Você tem uma classificação, então você pode descrever caso a caso, mas aqui a gente tentou relacionar um pouco com a geometria da variedade em questão. Então, a conclusão, né, que segue dessa proposição é o seguinte, é que a dimensão adjunta da foliação F, ou a dimensão adjunta numérica, vai ser exatamente igual à dimensão de Kodaira de Y, aqui onde Y é a superfície singular obtida via contração da parte negativa. O que parece bastante razoável, né? Porque quando eu tenho Kf igual a P mais N, e eu quero entender seções e P é numericamente zero, né? Então, quando eu contraio N, eu obtenho uma foliação com Kg zero, e somar um pequeno múltiplo do canônico é somar um pequeno múltiplo do KY. Isso vai ser epsilon KY. E, numericamente, pelo menos, e quem vai controlar o crescimento de seções vai ser justamente esse canônico de Y. Né? Y é a contração das curvas menos 1. É preciso tomar cuidado com os detalhes, que eu não vou fazer aqui, mas o ponto todo é que Y é singular. Então, aqui eu não estou, isso aqui não é a dimensão de Kodaira de uma resolução. É a dimensão de Kodaira realmente da Y singular. Então, aqui é a dimensão de Kodaira de variedade singular. Mas esclarece um pouco o porquê, as diferentes possibilidades. Então, em vez de explicar como é que funciona a prova, deixa eu explicar qual é o resultado da classificação. Né? Então, se eu tenho Kodaira de F igual a zero, né, que é a mesma coisa que pedir que o nu seja igual a zero, eu tenho várias possibilidades para a dimensão adjunta. Não pode ser menos infinito. Então, isso aqui quer dizer que a F é quociente de foliação definida por campo holomorfo em superfície racional. Pode acontecer da dimensão adjunta ser zero, mas nisso aqui, porque F é quociente, foliação linear inotório. Ou pode ser 1. Esse é o caso em que F é uma fibração elíptica sobre uma curva de gênero
maior ou igual que 2. Então, como eu falei, você não querendo demonstrar esse resultado usando o slide anterior, você pode rever, analisar caso a caso da classificação das foliações por dimensão de Kodály. Tá bom? Para terminar a aula de hoje, deixa eu falar, lembrar um pouco da história do assunto, né? Essa ideia de considerar a geometria birracional de foliações, se você fizer uma pesquisa histórica, você acha que vai encontrar coisas até no final do século, no início do século XX, nos trabalhos do senhor chamado Ottoni. Mas para você dizer isso e você interpretar isso, é preciso de muita boa vontade e ler realmente nas entrelinhas do que o Ottoni estava escrevendo. É claro que não tinha nada de dimensão de Kodaira, mas ele estudava foliações a menos de aplicações birracionais. Mas a teoria moderna, ela começou, acho que o primeiro que falou, pelo menos publicamente falou, que deveria se estudar foliações a menos de aplicação birracional foi o Luiz Gustavo Mendes. Né? Isso, ele defendeu uma tese de doutorado no INPA no final dos anos, por volta de 2000, 98, no final dos anos 90, e ele foi fazer um pós-doutorado na França com o Marco Brunello. E, como resultado do trabalho, na tese dele, ele já estuda, ele já define alguns invariantes birracionais, mas ele não define a dimensão de Kodaira. Mas no trabalho, depois de fazer o pós-doutorado, ele define a dimensão de Kodaira de foliações e escreve um artigo que eu tirei um pedaço aqui que está no boletim da SBM, do Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, fazendo a classificação, tentando fazer a classificação de foliações de acordo com a dimensão de Kodaira. Mais ou menos em paralelo e de forma independente, o McQuillan também começou a olhar essas questões de geometria birracional de foliações, mas é motivado não pelo problema de foliações em si, mas ele vem de um trabalho que ele havia feito sobre a conjectura de Green-Griffiths, em que ele precisa estudar geometria de foliações, do ponto de vista, no final das contas, birracional, e ele percebe, depois de ter feito esse trabalho, que as técnicas e a estrutura permitiriam uma classificação, né? Que esses objetos seriam elementos de classificação. A junção, então, o McQuillan meio que descobriu o trabalho do Mendes depois que ele já tinha feito muito da classificação, então ele tinha feito a classificação quase completa, então, ele tem uma classificação quase completa. Mas não era completo. Ficou faltando essencialmente um caso, o caso em que a dimensão de Kodaira numérica é 1 e a dimensão de Kodaira é menos infinito. E esse caso só foi resolvido, foi resolvido meio que em colaboração com o Brunello, mas porque para fazer isso, o Brunello precisava de uma técnica que não tinha, então o Brunello mostrou a variação plurissubharmônica da métrica de Poincaré. Posso explicar isso em outra ocasião, um pouco mais precisamente, mas isso era um ingrediente-chave que faltava para chegar na classificação. Então, esse trabalho começa, como eu falei, na tese e no pós-doutorado do Luiz Gustavo, e um dos resultados que se encontra no artigo que ele escreveu sobre o tema é esse, que essencialmente é a classificação de foliações com Kodaira de F,
igual a 1. Então, esse é o resultado que eu quero explicar para vocês agora, na aula, mas eu vou explicar já com um pouco na linguagem que a gente já tem. Né? Então, qual é a situação? Eu sei que eu tenho Kf igual a P mais N, né? E com P diferente de zero, não é numericamente zero, mas P ao quadrado igual a zero. Então, eu estou assumindo que a dimensão de quadrada de F é igual a 1. Ou seja, existe um N maior que zero, tal que a aplicação de x, o N é igual a x, no projetivizado do H0, xkf, tensor N, é diferente. Tem dimensão, tem imagem de dimensão 1. A imagem é uma curva. Então, a imagem é uma curva. Bom, mas, concretamente, você pode ver, isso aqui é dizer o quê? Que eu tenho duas seções, S1 e S2, tais que, quando eu considero o quociente, eu tenho uma aplicação em P1, aplicação pontilhada, e a fatoração de Stein dessa aplicação vai ser essa aplicação, a resolução essa aplicação aqui. Certo? Então, novamente, eu tenho duas seções. Se eu tenho que dimensão de quadrada de F igual a 1, então isso implica que existem duas seções, S1 e S2, pertencentes a H0 e X, KF tensor M, M maior ou igual que 1, e é isso. Eu posso escolher ainda essa seção, né? Eu posso chamar o índice de F igual ao menor múltiplo comum dos denominadores de N. Então, se eu tomar M, um múltiplo de F, eu vou ter que S1 vai ser linearmente equivalente a MP mais MN, que agora são divisores, agora, e esses sujeitos, MP e MN, são divisores. E S2 também. Certo? Mas como esse N tem alta interseção negativa e intersecta zero esses sujeitos, essa parte fixa está nos dois. Então, quer dizer que o divisor associado a S1, 0, e o divisor associado a S2, 0, todos eles são menores ou iguais a MN. Ou seja, MN está no suporte dos dois. Então, quando eu tiro fora esse MN de ambos, eu vou ficar com um divisor que é linearmente equivalente a MP. Mas isso quer dizer que quando eu olho para S1 sobre S2, a aplicação, né, que eu tenho em P1, ela não tem ponto de indeterminação. Logo, ela define uma fibração em X, e é isso que o Luiz Gustavo ele anuncia. Ó. Se quando a dimensão é 1, existe uma fibração de X, além disso,
você vai calcular o KF com a fibra genérica, e ele vai ser, a foliação ou vai ser completamente transversal à fibra genérica, ou vai ser uma fibração elíptica. Então, o que a gente precisa, se quiser fazer uma descrição mais precisa das foliações com dimensão de Kodaira 1, fica faltando descrever foliações transversais a fibrações. E a gente vai ver que tem três, o comportamento vai mudar de acordo com o gênero da fibra, né? Então, a gente já viu que as ricates, né? Então, quando é uma fibração racional. Quando a fibração transversal à foliação é elíptica, a gente chama a foliação de turbulenta. Então, tem uma seção do livro dedicada a essas foliações. E, no caso em que hiperbólica, que a fibra geral tem gênero maior ou igual que 2, ou quando a fibra é a fibração hiperbólica, o gênero maior ou igual que 2, então não é difícil ver que, nessa situação, a minha foliação é uma fibração. Bom, então, tem essas três possibilidades, e a gente pode, talvez, numa aula futura, detalhar um pouco mais o que acontece, como é que a gente mostra isso, a fibração hiperbólica é uma fibração, mas é um exercício interessante. Essencialmente, segue do fato de que o grupo de automorfismo de uma curva de gênero maior ou igual que 2 é finito, né? Também dessas curvas serem recobertas pelo disco. Mas essencialmente isso que eu queria contar hoje. Vou parar a gravação e a gente continua conversando.